Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Power BI e hoje a gente vai aprender junto como é que a gente faz uma base relacional, como é que a gente relaciona tabelas dentro do Power BI, beleza? Bora lá aprender comigo? Bom pessoal, então aqui ó, vocês já estão vendo a minha tela do Power BI, tá? Antes de mais nada, a gente vai vamos criar junto duas tabelas para a gente ver ela funcionando. Então vamos aqui em cima, ó, inserir dados. A gente vai criar duas tabelas, na verdade duas não, vamos criar três tabelas e a gente vai relacionar elas, tá? Então nossa primeira tabela, a gente vai fazer assim, ó, ID, melhor, vamos colocar aqui, ó, pode ser ID, e aqui a gente vai colocar produto, tá? Então o ID aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, beleza? O produto A, o produto B, o produto C e o produto D. Feito isso, ó, aqui a gente vai falar tabela de produtos. Esse vai ser o nome dessa base, tá? Então, tabela de produtos. Fizemos isso, a gente clica em carregar, tá bom? Power BI vai carregar e vai mostrar os dados aqui do lado direito. Beleza, ó, tabela de produtos criada aqui. Então, a gente vai criar mais uma tabela. Ó, a gente vai colocar nessa tabela ID. Aí aqui a gente vai falar que é o seguinte, ó, vai ser valor de venda. Não, total faturado. Total faturado. Beleza. Aí aqui vai ser, ó, ID 1, 2, 2, 3 e 4. Então a gente vai repetir o 2. 2, 2, 3, 3. Não vamos botar 4 não, tá? Aí aqui, total faturado 100, 250, 300, 300, 300. Beleza? E aí aqui a gente vai chamar de tabela de vendas, essa base. Vamos carregar ela também. Então, ó, ID 1, 2, 2, 3, 3 e os valores, tá? Perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui e vai criar mais um. Tá? Então, a gente vai botar primeiro o ID e a gente vai botar aqui, ó, quantidade, QTD. Então, ID 1, 1 de novo, 2, 3 e 4, ó. Então, tem 5 linhas. Quantidade, aqui a gente vai por 20, 10, 5, 15, 30. Beleza. Aqui é a tabela de quantidades. Ó. Então, ó, repetiu o 1 duas vezes, o 2, o 3 e o 4. Vamos carregar ela também, tá? Então, agora a gente tem 3 tabelas carregadas dentro do nosso projeto, tá bom? Do nosso Power BI. Agora, pessoal, para a gente juntar essas tabelas, como a gente já viu em outros vídeos aqui no canal, na playlist, a gente pode fazer o famoso join, né? Então, pelo join, eu tenho uma informação que é comum entre as tabelas, né? Que é a informação do ID, tá vendo? Ó, eu tenho o ID nessa tabela 1, na tabela 2 e na tabela 3. Então, se eu tenho o ID, que é uma informação comum entre eles, eu poderia fazer um join pelo ID e aí criar uma base que tem ID, que tem o produto, que tem a quantidade vendida e que tem o total faturado. Então, uma tabela única com produto, quantidade e valor faturado por ID. Eu posso fazer isso usando o join. Mas eu vou ensinar vocês hoje uma outra forma, que é a forma de modelo relacional. Por que o modelo relacional é uma forma interessante de fazer? Porque a gente não vai ter que montar no Power Query esse join, para o Power BI ter que processar essas bases e juntá-las. A gente vai só conectar, e aí essa conexão vai funcionar como se fosse um join somente para o nosso VIS, para a construção do relatório. Então, o nosso projeto vai ficar mais leve usando o modelo relacional, tá? Então, vamos construir juntos para vocês verem isso funcionando. Então, a gente vem aqui, ó, do lado esquerdo, clicar na terceira opção, que é essa abinha de modelo. Vocês vão reparar, ó, que nessa abinha de modelo, ó, eu vou só minimizar esses campos laterais. O Power BI já criou entre as tabelas esses riscos, tá vendo? Ó? Ele criou alguns riscos. Eu vou clicar nesses riscos no primeiro momento, ó, e vou excluir eles, tá? Como é que eu faço isso? Eu clico, eu passo o mouse no risco
clico com o botão direito, ó, clico com o botão direito do mouse e vou no excluir. Beleza, eu vou excluir essa relação. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ensinar vocês, ó. Quando você tem 3 tabelas, reparem, ó, a gente tem a tabela de produtos, a gente tem a tabela de vendas e a gente tem a tabela de quantidade, tá? Qual é o campo que é comum entre a tabela de produtos e a tabela de vendas? O campo ID. Então, eu vou falar para o Power BI o seguinte, ó, você vai relacionar esses dois campos de forma que, quando eu usar o ID de uma tabela, vai ser conectado como se fosse um join com o mesmo ID na tabela da tabela seguinte, eu vou poder usar os dados, ó. Então, para fazer esse relacionamento, você vem aqui, ó, clica no ID, arrasta o ID até a outra tabela, a tabela de vendas, tá? Então, arrasta e solta, ó. Eu clico no campo que eu quero relacionar, vou com esse campo aqui, ó, selecionado até o mesmo campo na outra tabela, ó, ele até mostra, tá vendo, ó? Ele faz esse delineado no campo e solto. Quando eu fizer isso, o Power BI cria automaticamente esse relacionamento, tá vendo? E aí, você vai clicar nele, ó, para você expandir e entender o que ele é. Dá 2 cliques no relacionamento e aí ele te mostra, ó, isso aqui parece até a tela do Join do Power Query. Se você não sabe do que eu estou falando, assiste os vídeos aqui no canal sobre Power Query, que eu ensinei a fazer Join e você vai entender o que eu estou falando. Ó. Então ele está te mostrando o seguinte, ele está relacionando o campo ID da tabela de vendas com o campo ID da tabela de produto. Ele está falando que essa relação ela é uma relação muitos para um. Então é o hashtag e do outro lado, hashtag não, o asterisco. E no outro eu tenho o número 1. Então, eu tenho muitos dados em uma tabela e um dado único em outra. Por que que ele está falando isso? Ó? Se vocês separarem aqui, ó, nessa primeira tabela eu tenho a linha 1, o ID 1, e eu tenho o ID 2 duas vezes, certo? Então, ele aparece mais de uma vez. Na outra tabela, eu tenho o ID 1, o ID 2 e o ID 3. Cada ID aparece uma única vez. Nessa primeira, tem ID que aparece mais de uma vez. O que isso quer dizer? Se eu estou falando para ele relacionar por ID, vai ser mais ou menos assim. Ó. Quando eu selecionar ID nessa tabela, você conecta com o mesmo ID da outra. Então é meio que fosse uma conexão linha a linha. O que acontece? Em uma das bases eu tenho o mesmo ID repetindo mais de uma vez. Então eu tenho o número 2 duas vezes. Quando ele fizer a conexão, ele vai vir com o número 2 de uma tabela e vai conectar esse número 2 em mais de um número 2 da tabela do outro lado, né? Então, ele vai fazer essa conexão de muitos para um. Por que ele está botando muitos para um? Porque a primeira tabela que eu estou selecionando tem o registro se repetindo e a segunda não. Então, é muitos para um. Se eu tivesse primeiro com a tabela de produtos e depois com a de vendas, ele falaria que a relação é de 1 para muitos. Então, se tivesse invertido. O que não muda nada, tá bom, pessoal? Essa parte não muda nada. Muitos para um ou um para muitos significa que você está relacionando duas tabelas em ordens diferentes. Quem vai mandar é a primeira que você selecionou e a segunda, tá? Então, aqui é uma relação de muitos para um. Você ativa esse relacionamento e você tem a direção do filtro cruzado. O que significa a direção do filtro cruzado? Ó, eu tenho o ID da tabela de vendas e eu tenho o ID da tabela de produtos. Por enquanto, a direção está única. Então, eu vou vir aqui e vou dar um OK, tá? Então, esse relacionamento está ativo. Eu sei que ele está ativo porque quando eu clico aqui, ó, tá com a flag. Se eu tirar essa flag e der um OK, reparem que aqui, ó, a relação ela fica pontilhada. Relação pontilhada significa que não está ativa. Ela está criada, mas ela não está funcionando, tá? Então, quando você vê pontilhado, não está funcionando. Aí você vem aqui e ativa, tudo bem? Então, ó, ativei. Ótimo. Para eu ver essa relação funcionando, como é que eu faço? Vamos lá na parte de vis. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar um filtro na visualização. Aí dentro desse filtro eu vou colocar o ID da primeira tabela, da tabela de produtos, tá? Então eu vou vir aqui, vou pegar o ID da tabela de produtos e vou jogar nesse filtro. Ótimo. Vou vir aqui agora só mudar esse filtro para escolher como lista. Porque daí eu tenho uma visão melhor. Deixa eu aumentar um pouquinho os valores aqui dentro para vocês conseguirem enxergar melhor, tá bom? Então, vou vir aqui na configuração dele.
só no visual. O cabeçalho, eu vou falar para ele, ó, o formato aqui se aumenta para 30. Opa, aqui é só o cabeçalho. Vamos mudar. O cabeçalho não, eu quero a parte do texto. Aqui é o texto, é o ID. Na parte dos valores, desculpa. Então vamos aqui no valor, vamos mudar aqui para 24. Só para o ID ficar maior, vocês conseguirem enxergar, tá bom? Ó, então eu tenho aqui, ó, os cabeçalhos, já configurei, ó, 1, 2, 3, 4. Beleza. Aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar, vou colocar 2 cartões na minha visualização. No primeiro, um do lado do outro. Então, eu tenho 2 cartões aqui, tá bom? No primeiro cartão, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. No primeiro, eu vou colocar a lista de produtos. Opa, não vai ser cartão, desculpa, vamos colocar como tabela. Então, ó, eu tenho produto, não é o primeiro produto, vou colocar de novo. Na tabela eu vou colocar os produtos, então eu tenho o produto A, B e C. Vamos mudar aqui a parte dos valores, aumentar a fonte. Para 16, para vocês conseguirem enxergar. Então, ó, eu tenho produto A, produto B, produto C e produto D. Aqui do lado, eu vou colocar uma outra tabela mesmo. E nessa tabela eu vou ter as quantidades. Tá? Então, ó, eu tenho aqui as quantidades, ó, 80. Se eu colocar o ID nessa tabela, peguei a tabela de quantidade, na verdade é a tabela de vendas. Vamos mudar, peguei errado, a gente muda aqui na hora. Ó. Então eu vou colocar o ID, 1, 2, 3 e o total faturado. Vou vir aqui, mudar a parte de valores, aumentar aqui para a gente poder enxergar melhor. Ótimo. Então, ó, eu tenho produto A, B, C e D e eu tenho os IDs 1, 2 e 3. Esses caras aqui, eles são referentes à tabela de vendas, tá bom? E estes caras aqui são referentes à tabela de produtos. Esse filtro aqui em cima é um filtro referente à tabela de produtos. Só que aí quando eu venho nele aqui, ó, e faço o ID, olha o que acontece. Ó, ele mostra aqui o ID 1 da tabela de produtos é o produto A que faturou 100, tá vendo? Que é o ID 1, ó, tá vendo? Então ele conectou. O 2, por sua vez, olha que interessante, ele pegou, é o produto B e ele somou aquelas 2 linhas de faturamento que eu tinha na tabela de vendas. Lembra? Ó, se eu for na tabela de vendas, olha aqui, ó. Eu tenho o produto 2, uma venda de 250 e uma de 300. A soma 550. Quando eu venho aqui, ó, ele já somou 550, tá vendo? Então ele fez essa junção. Eu poderia colocar na mesma visualização, tá, pessoal? Ó. Se eu vier aqui, ó, na mesma tabela, eu coloco o produto e coloco na mesma tabela o total faturado. Olha só, funcionando, ó. Eu tenho uma mesma tabela na visualização que ela relaciona, beleza? Só que a gente tem um filtro, ó, eu vou copiar esse filtro, vou colar ele aqui, tá? Eu repetir o filtro e vou trocar o campo. Eu tenho o campo de ID na tabela de vendas também, não tem? Então, eu vou colocar esse campo ID aqui, ó. Então, aqui, ó, agora eu tenho o filtro da tabela de produtos e eu tenho o ID o filtro com os IDs da tabela de vendas. Então, quando eu seleciono o ID aqui na tabela de produtos, ele filtra a tabela. Quando eu venho aqui na tabela de vendas e filtro um ID também, ó, ele também filtra a tabela. Porém, se eu, por um acaso, ó, se eu vier aqui e tirar o campo total faturado, ó, tirei o campo total faturado. Se eu venho aqui no nosso ID da tabela de produtos, ó, os filtros se aplicam, tá vendo? Aos 2 dados, tá? E como vocês viram da outra vez, ó, se eu colocar, olha que interessante, eu coloquei 2 tabelas agora, tá? Nessa segunda eu vou colocar o ID e o total faturado. Então, tá aqui. Os IDs e o total faturado. Filtro aqui na tabela de produto, ele filtrou as 2 tabelas. A tabela que tem os dados só da tabela de produto e a tabela que tem os dados da tabela de vendas. Pelo ID da tabela produtos. Agora, se eu vier aqui no ID da tabela de vendas e clicar, reparem uma coisa. Ó, ele está filtrando somente a tabela que tem os dados da tabela de vendas, tá vendo? Ó.
ele não está filtrando os dados da tabela produto. Ele só filtrou quando esses dados estavam juntos na mesma tabela. Então, eu tinha informações da tabela de vendas conectadas na tabela de produto na mesma visualização. Aí ele conseguia filtrar. Reparem que aqui, quando eu filtro, ó, até o filtro do outro ID, ele é filtrado. Ele aplica, tá vendo? Ele muda até as opções aqui. O inverso já não é verdadeiro. Reparem. Opa, deu um bugzinho na minha tela. Já voltou. Ó, o inverso não é verdadeiro. Reparem. Quando eu clico, ó, ele está filtrando só a parte da tabela de vendas. Por quê? Porque lá no nosso relacionamento, ó, se eu clicar, eu vou clicar 2 vezes, eu estou com sentido único. O que isso quer dizer? Somente a tabela de vendas filtra a tabela de produtos, e não o contrário. Então, o que eu posso fazer aqui? Vir aqui e colocar ambas. E dar um OK. Agora, vocês vão ver que a direção do filtro, ó, fica uma setinha para cada lado. Se eu voltar lá, olha só. O 1 daqui filtra aqui. E o inverso também é verdadeiro. O 2 daqui filtra tudo, tá vendo? Então, o filtro único e filtro cruzado é isso. Quando você coloca filtro em direção única ou ambas as direções, é isso. As duas tabelas se filtram pelo campo que você chaveou o relacionamento, ou só uma filtra a outra e o inverso não acontece, tudo bem? Agora a gente vai fazer mais um relacionamento, a gente pode relacionar mais de uma tabela. Eu tenho a tabela de quantidade aqui, ó, e eu quero relacionar a minha tabela de ID das vendas com ID da quantidade. Eu venho e faço isso aqui, ó. Vou relacionar. Acontece um problema, ó. Então, aqui eu tenho uma relação que ela é muitos para muitos. Muitos para muitos a gente não consegue, o Power BI não consegue chavear. Ele fala assim, ó, qual linha daqui você quer conectar com a linha de lá? Eu não sei, porque eu tenho o 1 mais de uma vez aqui e o 1 mais de uma vez lá, então eu não consigo chavear. Quando é muitos para muitos, ele fala, ó, que você pode ter um problema, tá? Então, a sugestão do Power BI vai ser sempre que você faça a relação. Em uma das tabelas você tem que ter registros únicos e na outra você pode ter muitos. Então a relação tem que ser muitos para um ou um para muitos, porque daí vai sempre dar certo o chaveamento, tá, pessoal? Então tomem cuidado com isso. Essa relação muitos para muitos, ó, ela pode ser problemática, tá? Então ela pode não funcionar. Então eu não recomendo que vocês usem, apesar dele aceitar. Então nesse caso eu excluo e aí eu falo o seguinte, ó. Como eu tenho qual tabela que eu tenho que os dados são únicos? Essa daqui. Eu sei porque está o 1 aqui, ó. Então eu vou relacionar o ID da quantidade com o ID da tabela produtos. Eu vou colocar a direção do filtro em ambas as direções também, tá? Ó. Então eu tenho esses dois caras se filtrando, que por sua vez filtra com esse cara aqui. Agora, se eu voltar lá no meu vis, olha que interessante, ó. Eu vou vir aqui. Essa do meio é a tabela de venda, certo? Essa tabelinha aqui, nossa, é a nossa tabela de vendas. Deixa eu só mexer ela aqui. Jogar ela mais aqui para o lado. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E vou criar uma nova tabela. Nesta tabela eu vou tirar os dados. E vou colocar só o ID e as quantidades. Pronto, agora eu tenho ID quantidade, ID venda e a lista de produtos. Vou colocar o ID aqui também nessa tabela, pronto. ID produto, ID faturamento e ID quantidade. Aqui em cima a gente tem o filtro do ID da tabela de produto, do ID da tabela de venda e eu vou colocar do ID da tabela de quantidade também. Então vem aqui, vou tirar esse campo e vou colocar o ID da tabela de quantidade. Pronto. Agora, pessoal, como eu tenho aqueles filtros todos relacionados, ó, essa filtra essa, que por sua vez filtra essa filtra essa, que por sua vez filtra essa. Se eu vier aqui, ó, e fizer isso aqui, ó, 1, filtra as 3. Se eu vier agora aqui e fizer isso aqui, filtra as 3. E se eu vier aqui agora e fizer isso aqui, também filtra as 3. Essa é a forma que a gente consegue conectar mais de uma tabela, só relacionando elas, tá vendo? Como eu coloquei a direção ambas em todas, ó, tudo que eu filtro, filtra todo mundo, beleza? Então é assim que a gente consegue criar modelos relacionais sem precisar ficar criando aqueles joins gigantescos dentro do Power Query, tá bom? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de BI relacional, né? Montando um modelo relacional dentro do Power BI. Se você curtiu, não esquece de deixar seu like, comenta aqui embaixo se você tem alguma sugestão ou ficou com alguma dúvida, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Compartilhe o vídeo com quem você achar que seja interessante e eu vejo vocês semana que vem. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.